Sabe quando a gente vê uma foto e, uau, ela simplesmente prende a nossa atenção, enquanto outras a gente só passa o olho e esquece? Pois é, isso não é mágica nem sorte, é pura intenção. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre as escolhas de composição que fazem uma imagem comum virar uma história daquelas que a gente não esquece mais. Olha só essa diferença. De um lado, a gente tem o que chamamos de um instantâneo. Tá tudo ali, tecnicamente correto, o foco tá no lugar certo, mas falta alguma coisa, né? Do outro lado, a gente tem uma história, uma imagem que tem profundidade, que provoca uma emoção. E a ponte que liga um ao outro é a composição intencional. É sobre pensar, sobre decidir o que a imagem quer dizer muito antes de apertar o botão. É exatamente isso. Dominar a composição é, no fundo, aprender a falar com imagens. É atingir o máximo de expressividade. Pense que cada ferramenta que a gente vai ver aqui, desde a mais técnica até a escolha mais artística, é como uma palavra. E o nosso objetivo é aprender a juntar essas palavras para construir frases visuais realmente poderosas. Ok, então vamos começar pela fundação, pelo alicerce de tudo. Porque, antes de construir qualquer história visual, a gente precisa da melhor matéria-prima possível. E na fotografia digital, essa base, essa chave que abre a porta para a liberdade criativa total, tem o nome: formato RAW. O que é o RAW? Pensa nele exatamente como o negativo da era digital. É a informação pura, crua, sem tempero nenhum, sabe? São os dados capturados direto do sensor da câmera, sem nenhum processamento, sem perda de nada. É, de longe, a tela em branco mais rica e mais flexível que alguém que fotografa poderia querer. E quando a gente compara com o JPEG, a diferença é, brutal. Dá uma olhada nessa tabela. O JPEG já é uma foto pronta que a própria câmera processou e finalizou. A informação ali é bem limitada. Já o RAW é um verdadeiro tesouro de dados. E é essa diferença que separa um ajustezinho de leve de uma transformação completa na hora de editar. Esse gráfico aqui deixa tudo ainda mais claro, né? É quase chocante. O formato JPEG joga fora, descarta até 90% da informação que o sensor capturou. O RAW não. Ele guarda absolutamente tudo. E é justamente nesses 90% que mora todo o poder de salvar uma foto que parecia perdida, de cravar as coisas perfeitas e de, literalmente, esculpir a sua visão na pós-produção. E na prática, o que isso significa? Significa ter verdadeiros superpoderes na edição. Sabe aquela foto que estourou a luz e parecia perdida? Com o RAW dá para salvar. Aquele tom de pele que ficou estranho, com o controle total do balanço de branco, dá para corrigir com perfeição. É um nível de controle sobre luzes, sombras, tudo, que o JPEG nem sonha em oferecer. É como ter uma rede de segurança para a criatividade. Beleza, agora que a gente já entendeu a importância de ter a melhor matéria-prima, com o RAW, podemos começar a construir. Vamos entrar agora na parte artística, nos princípios que guiam o olhar de quem vê a foto e que criam um significado. Vamos falar da tal da gramática visual. E para começar, temos duas forças quase opostas, mas super poderosas, a simetria e a assimetria. A simetria, ela é paz, é ordem, é aquela sensação de equilíbrio, de formalidade. Já a assimetria, ela chega para bagunçar. Ela injeta energia, tensão, cria um dinamismo que faz o nosso olho passear pela imagem. Uma busca a calma do equilíbrio perfeito, a outra busca a emoção de um desequilíbrio que nos interessa. O cérebro humano é fascinado por padrões. A gente é programado para procurar por eles. Então, quando usamos repetição na fotografia, pode ser uma fileira de árvores, as janelas de um prédio, a gente cria um ritmo, uma harmonia que é super agradável de se ver. Mas o pulo do gato é quando a gente quebra esse padrão. Colocar um único elemento diferente no meio da repetição, pronto, a gente cria um ponto de atenção imediato super forte. Agora vamos falar de luz e sombra. O contraste tonal, isso é puro drama na veia. O alto contraste, com pretos bem pretos e brancos bem brancos, ele grita, ele cria impacto, define as formas. Prende atenção na hora, pensa numa silhueta bem marcada. Agora, o baixo contraste, com tons mais próximos, ele sussurra, ele evoca suavidade, delicadeza, cria um clima quase etéreo. E falando em contraste, não dá para esquecer das cores. As cores complementares, aquelas que são opostas no círculo cromático, tipo azul e laranja ou vermelho e verde, elas não ficam quietinhas lado a lado. Elas vibram. Uma intensifica a outra, sabe? Elas criam uma energia visual que faz a imagem simplesmente saltar na nossa frente. Bom, uma foto, por natureza, é uma coisa plana, né? Tem duas dimensões.
O grande desafio e a grande mágica é usar a composição para enganar nosso cérebro e criar uma ilusão de profundidade de um mundo 3D. É como se a gente quisesse puxar quem está vendo para dentro da cena. Vamos ver como fazer isso. Uma das maneiras mais eficientes de fazer isso é criando camadas na imagem. Pensa assim, tem o que está pertinho da gente, o primeiro plano, bem nítido. Depois tem o plano médio, que dá o contexto da cena. E lá atrás, o fundo, muitas vezes um pouco desfocado. Ao fazer isso, a gente cria um caminho para o olhar seguir, uma hierarquia. A pessoa entende na hora o que é importante e como as coisas se conectam ali naquele espaço. E aqui vai uma coisa que parece contraintuitiva. Às vezes, o mais importante na foto é justamente o vazio. É o que não está lá. Esse tal de espaço negativo, as áreas vazias da imagem, não são espaço desperdiçado. Muito pelo contrário. Elas são estratégicas, servem para isolar o nosso assunto principal, para dar um respiro visual e podem transmitir sensações muito fortes, como solidão, liberdade ou uma elegância minimalista. Quer colocar energia na foto? Movimento? Ação? Use linhas diagonais. É simples assim. Pensa que as linhas horizontais dão uma sensação de calma. As verticais, de estabilidade, de força. Mas as diagonais são pura energia. Elas criam uma direção, um fluxo, e literalmente forçam o nosso olhar a dançar pela imagem. Certo. Depois de entender todas essas ferramentas, essas regras, a gente chega no nível mais interessante, mais avançado. Saber exatamente quando e, mais importante, por que quebrar essas regras. É nesse ponto que a técnica vira arte de verdade. Aí vem aquela pergunta, né? Ué, mas e as regras que a gente tem que seguir? Todo mundo já ouviu falar da famosa regra dos terços, não é? E assim, ela é um ótimo ponto de partida, sem dúvida. Mas o perigo é tratar essa regra como uma lei que não pode ser quebrada. Isso é uma armadilha para a criatividade. O verdadeiro domínio vem quando se sabe a hora certa de ignorá-la. E essa frase resume tudo. Não é sobre seguir as regras cegamente. É sobre entender tão bem o porquê de elas existirem que a gente ganha a liberdade de quebrá-las com um propósito claro. As regras são um guia, um mapa. Elas nunca deveriam ser uma prisão. O objetivo é dominar tanto a técnica que a gente pode escolher conscientemente se afastar dela para conseguir um efeito diferente, para servir melhor àquela história que a gente quer contar. Um exemplo perfeito disso é centralizar o assunto. A regra dos terços diz para a gente evitar o centro, né? Mas e se a intenção for transmitir força, poder, estabilidade? Aí colocar o objeto ou a pessoa bem no meio do quadro pode ser a decisão mais poderosa de todas, especialmente se o assunto for simétrico. A quebra da regra aqui não foi um erro, não foi um acidente, foi uma decisão criativa totalmente intencional. Bom, e para fechar tudo isso, vamos transformar essa conversa toda numa ferramenta bem prática, uma espécie de checklist mental para a gente usar antes de cada foto. Então, antes de apertar o botão, a gente para por um segundo e pensa, qual é o meu ponto focal aqui? Para onde eu quero que o olhar vá? A composição vai ser mais calma, simétrica, ou mais dinâmica, assimétrica? Estou usando o espaço vazio de propósito? Como o contraste de luz e de cor está funcionando? Tem uma sensação de profundidade, com camadas? E a pergunta final, estou seguindo uma regra ou quebrando uma com intenção? No começo parece muita coisa, mas com o tempo vira intuição. É o que transforma a fotografia de reação em fotografia de intenção. E no final das contas, é isso. Uma composição bem pensada é o que transforma uma foto ok, tecnicamente correta, em uma imagem que realmente comunica alguma coisa, que emociona e que fica na memória. É a diferença entre uma imagem que a gente só vê e uma imagem que a gente sente. Agora, as ferramentas estão aí compreendidas. A pergunta que fica então é, qual história a próxima imagem vai contar?